Continuando então, vamos para a parte do antebraço do nosso personagem e vamos aproveitar e já fazer o cotovelo também. Essa parte do antebraço, ela é menos complicada para fazer essa parte do braço fechado, mas quando ele abre o braço para usar todas as suas armas, ela passa absolutamente a não fazer mais sentido. Porque na verdade ele muda totalmente a silhueta do desenho, mas pelo menos na primeira parte agora a gente vai fazer com base na referência e depois a gente recorta ele para animação e tudo mais. Ela realmente não faz sentido esse desenho aqui, mas é legal e justamente esse é o desafio. Então assim, ele tem a parte do antebraço dividida em dois, né? Ele tem esse corte que seria justamente a abertura, da onde ele desencaixa e tudo mais. E aqui tá muito boa a nossa referência, porque tá mostrando em perspectiva a lateral de fora e a lateral de dentro. Então fica bem mais claro, bem mais tranquilo de fazer o nosso trabalho. Então eu vou começar com um objeto separado, vou adicionar um cilindro. Assim como nós fizemos o cilindro do braço, vamos começar com um 12 aqui também. Em modo de edição, a mesma ideia. Então a gente vai fazer o volume do antebraço e depois recortar e fazer o que precisa. Então assim, aqui vai ter um pouco mais de subdivisões. Eu vou utilizar extrusões e escalas e rotações para ajustar isso. Não é nada complicado, literalmente ES, R e G, movimento, rotação, extrusão e escala. É para ser bastante tranquilo essa parte aqui. Nessas horas aqui, caso falte um pouquinho de prática, até aconselho que vocês pausem o vídeo mesmo, é mais fácil. Dá um pause no vídeo e dá uma olhada no que está acontecendo. Ok, aqui eu tenho um cilindro bem marcado. Mais ou menos essa aqui é a ideia. Estou trabalhando só com a referência de frente por enquanto. Então, tá ok. E agora eu vou tentar ajustar um pouco melhor aqui essa silhueta pontiaguda que ele tem. Vou ativar o Proportional Editing. E vamos ver, na verdade eu não sei se vai funcionar, vamos ver se a gente consegue puxar fazer essa proteção aqui, essa parte pontiaguda, a partir da modelagem que a gente já tem, ou se a gente teria que fazer com instruções a mais. Mas eu vou tentar aqui ver se isso dá certo. É que dando certo isso fica mais tranquilo, porque os vértices praticamente já vão trabalhar sozinhos para que a gente faça o restante do desenho. Então normalmente eu prefiro utilizar o Proportional Editing para isso. Maravilha, deu certo. A gente consegue ajustar. Parece que eles ficam um pouco tortos, mas na verdade eles estão justamente fazendo o trabalho que a gente espera. Certo? A gente vai precisar deletar essas faces para deixar a peça oca, certo? A minha referência do braço de frente está ok, olhando de lado ele já está com o braço fora, então eu vou trazer um pouquinho aqui mais perto seria o centro da nossa modelagem. Eu estou me baseando aqui, ó, o centro da minha peça está no centro do eixo Z, ó. Certo? Ok. E agora a gente vai precisar recortar para dar o acabamento correto. Então, a gente não tem uma linha exatamente em cima. Eu vou me aproveitar e fazer um corte aqui com Ctrl R. Ó. E para minha surpresa, para minha feliz surpresa, ele deu praticamente em cima da onde a gente quer cortar. Então eu vou cortar desse lado aqui e vou cortar do outro lado também. Ó, são dois cortes.
os dois estão exatamente no mesmo lugar. E a partir desse corte aqui a gente dá uma ajustada, que esse corte ele tem que seguir essa linha aqui, ó. Ó. Seguindo essa linha, a gente consegue utilizar o comando... Ah, faltou ali em cima. Agora sim. Selecionando esses dois, seguindo essa linha, agora a gente aperta o comando V para separar. E daí eu posso trabalhar com as duas peças independentes. Então eu vou selecionar um lado aqui com a tecla L, P para separar. E agora temos duas peças independentes. Então, vou fazer a peça que eu acredito que seja menos complicada, talvez. Vamos separar, vamos esconder um pouquinho essa parte de fora e vamos trabalhar com a parte interna. A parte interna ela só tem um detalhe, dois detalhes praticamente. Ela tem a bordinha aqui embaixo e tem esse volume que parece um volume de proteção, um desenho legal de fazer também. Na referência, a gente não tem muita dificuldade, ó. Ele tem uma parte aqui que é bem marcada para dentro. E aqui basicamente o que a gente vai precisar fazer é trazer os vértices um pouco mais para cima. Ó, mais ou menos desse jeito aqui. Esses vértices aqui eu vou marcar com o Sharp. Já vou aproveitar e marcar a volta toda com o Sharp. Certo? O acabamento aqui de baixo, a gente vai desenhar ele do zero porque ele não vai até a borda. Isso que é interessante, ele não vem até a borda, ele vem até quase a borda. Ele quase chega na borda e de cima também. Então, essa parte aqui, a gente vai utilizar a ferramenta da faca, Knife, aperta a tecla K e a gente faz o seguinte, ó. Vou segurar o Ctrl para que ela pegue exatamente o meio do nosso trabalho. Eu seguro o Ctrl e eu vou clicando nos meios. Quando eu finalizar, Enter. E vamos colocar essas linhas mais ou menos dessa maneira. Aqui ficou meio esquisito, então para ajustar isso a gente também vai usar a faca. Muito bem. E esses vértices aqui acabam trabalhando com o Sharp também. Depois a gente dá uma olhadinha para ver como é que ficou a gente marcar o modificador. Ok, então tem esse acabamento aqui que é ligeiramente para fora, o meu está um pouco demais aqui. Certo? Essa parte aqui um pouquinho para dentro. Essas duas partes aqui um pouco para fora, porque é como se fosse um volume, né, um pouco mais grosso. E esse acabamento aqui a gente vai fazer nos mesmos moldes do que a gente acabou de fazer ali embaixo. Basicamente a mesma ideia. Ele só tem um desenho um pouquinho diferente e aqui facilita um pouco porque a gente precisa fazer um triângulo aqui e um triângulo aqui, ó. Ó, olhando de frente, tem um triângulo aqui, eu acabei de desenhar esse triângulo, né? E do outro lado também, ó. Porque daí a gente pode marcar desta maneira o nosso Sharp. Só que nesse caso aqui, o desenho ele é realmente bem marcado, então talvez seja melhor a gente trabalhar com um bevel aqui. E toda essa projeção a gente colocar um pouquinho para fora.
deixar de propósito um pouco mais marcado, eu acho. No caso que o bevel ele veio, deu uma desregulada, né? Eu vou deixar o bevel na parte que está um pouco mais para fora e vou desmarcar o bevel de dentro. Desculpa, o bevel não, né? O white split, white sharp. E vamos adicionar então, como a gente precisa de espessura aqui também, vamos adicionar um modificador para criar espessura. Todas as configurações aqui do Solidify, do White Split, são iguais, tá? Até então, pelo menos até então. Acho que essa parte aqui de baixo não ficou muito boa. Vamos fazer assim. Vamos soldar esses dois. Eu sei que fica parecendo por enquanto uma unha, mas é que a gente ainda não utilizou mais dois modificadores que vão fazer diferença. A gente ainda tem um modificador depois para criar dinamicamente alguns vértices. Esse aqui precisa mesmo. Talvez eu vá diminuir só um pouco a estrutura dele. Certo. Ok. Por enquanto serve. A gente vai ter que dar uma trabalhada nele melhor depois. Vou marcar aqui o nosso Solidify. Beleza. E agora vamos fazer a parte externa. Ela tem uns acabamentos bem peculiares também. Entrando em modo de edição aqui, já vou começar fazendo um recorte para que a gente tente criar esses detalhes aqui. E assim que for criada essa linha, que é essa linha aqui dessa primeira ranhura, né? Eu vou usar o bevel para que a gente tenha esse acabamento aqui, ó. Eu estou jogando como se fossem os vértices um pouco para dentro, ó. Um detalhamento bem clássico de armaduras. Fazer uma ranhurazinha para dar um charme um pouco mais na armadura, né? Então, ok. Essa parte ela pode passar um pouco mais aqui para baixo. Pra gente ter esse volume para cá. Esse detalhe, ele tem como se fosse uma abertura, na verdade, que tem na armadura, pelo menos no Action Figure, para que eu acredito que é para ele poder mover o pulso para o lado oposto, porque ele levanta, né, os braços, ele é todo articulado. Então acredito que seja por isso. Aqui a gente pode deletar esses vértices. Vai ficar um buraco. Na verdade, a gente pode desenhar a partir desse buraco que ficou. Pode desenhar o que seria mais ou menos a base, perfeito. Vou dar uma afastadinha aqui.
Olhando de lado ele ficou um pouco largo demais. E daí a partir dessa estrutura, a gente pode fazer uma extrusão. Vamos ver como é que ficou. Bem pontiagudo mesmo, né? Então, vou fazer as marcações dos sharps. No caso aqui, eu acho que já deu para notar que o Sharp Edges ele faz muita diferença quando a gente precisa de desenhos bem estruturados. Aqui a gente tem umas formas que daria para construir com mais vértices, só que daí a gente pode comprometer justamente por quantidade de vértices. Não é muito interessante quando a gente trabalha com personagens para jogos. Então, Solidify 0.5, vamos trabalhar com Edge Split e vamos passar para o modo Smooth. Ó, aqui a gente já tem. Essa peça ficou basicamente como ela já. Como vai ficar o produto final. Com alguns detalhes faltando ainda, mas basicamente esse é o visual da peça. Ficou bem interessante. Ok. Então aqui temos também as duas peças do antebraço do personagem. Vamos aproveitar que a gente já está no fluxo aqui, fazer a parte do cotovelo. Eu vou selecionar a peça do ombro, ó, que já tem o braço ali em conjunto. Vou entrar no modo de edição e eu vou me basear a partir daqui mesmo, desse mesmo pilão, para fazer o que seria o antebraço do personagem. Se nós fizéssemos uma extrusão diretamente dali, não encaixaria. Pode ver que não iria encaixar. Porque o nosso personagem ele já tá com uma pose um pouco diferenciada. Ele não está numa pose exatamente bem sem ângulo, no caso, né? Ele tá com o braço aqui para frente reto, mas o antebraço dele já tá um pouco torcido para dentro ali. Então a gente não pode levar isso em consideração. Então eu vou duplicar essa peça, Shift D, e eu vou colocar ela já um pouquinho de ângulo aqui. Novamente, eu não sei como que vai ser essa estrutura interna ainda, mas só para ter uma ideia. Eu vou diminuir aqui um pouco. Não, vou imaginar que é mais ou menos isso. E mesmo que agora não faça sentido, eu vou deixar aqui um formato mais ou menos assim. Então, isso aqui seria a estrutura temporariamente, né? Seria a estrutura óssea aí do nosso personagem. O cotovelo dele é basicamente uma esfera também. Vou criar uma esfera nova, UV Sphere.
16 por 8, ok. Vamos rotacionar ela para ela ficar... Tive que rotacionar no Z e no X. A gente vai fazer desse jeito, ó. Vamos trabalhar com a escala um pouquinho, para esmagar ela um pouquinho no eixo X. E depois pegar esses vértices aqui, ó. Pronto. Só que ela não está encaixando, né? Então vamos colocar ela mais ou menos onde tem que ficar. Tá, mesmo que não pareça muita coisa, isso aqui já é bem legal. Já vou trabalhar também com o edge split desses dois. Beleza. Então aí a gente tem a estrutura mais ou menos do braço do personagem com suas devidas peças e armaduras logo acima. Isso aqui é o básico, mas já está, de novo, a gente tem que considerar que isso aqui é uma blocagem para que a gente possa dar o detalhamento depois em cima. Não adianta sair detalhando uma peça inteira, por exemplo, essa peça aqui, faz todo o detalhamento, depois no final da montagem vê que a peça não encaixa direito. Então aqui a gente consegue ter uma boa dimensão de como vai ficar o braço do personagem, e no próximo vídeo a gente vai fazer então a estrutura da mão dele, para ter a finalização da blocagem do braço.